Graça e paz e gratidão damos a Deus pela oportunidade de ver mais um dia. E nesse dia, 22 de maio de 2025, a gente vai seguir as nossas meditações no livro de Jó, capítulo 29, e a gente vai tomar o versículo 2 como referência da nossa abordagem. E nele diz assim: ai, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nessa frase, nós temos que Jó, ele traz, na verdade, a saudade dele ter sido guardado por Deus, dos bons momentos, da alegria. Aqui, na verdade, nesse momento, tudo dava certo, tudo prosperava. Era uma antítese do atual momento que Jó está vivendo. E ele vai trazer aqui o interessante nessas experiências ou nessa lembrança, principalmente nessa saudade de ser guardado por Deus, de ser filho amado de Deus, de vamos dizer assim, ser essa saudade de se sentir amado. Ele vai trazer assim diversas colocações ou diversos, vamos dizer assim, detalhes sobre sua vida, de como era o amor de Deus para ele. Logo no versículo 4, ele diz assim: como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. E ele no 5 continua: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Ele tinha, ou seja, desde muito jovem, Jó já andava exatamente com o Senhor. E ele diz assim: que o segredo de Deus estava sobre a casa dele. Os meninos dele, o Todo-Poderoso, andava com ele, estava ali com ele. E os meninos, os filhos, a prosperidade, tudo isso estava cercando Jó. Mas Jó não usava isso somente para si. Nesse tempo, a sua casa, os seus celeiros transbordavam, havia uma abundância de azeite, de riqueza, havia uma abundância de bonança, né, de coisas que se agradavam. Os seus empregados, os chefes, os próprios reis, os príncipes, quando olhavam Jó, eles ficavam admirados, eles punham a mão na boca, porque Jó testemunhava, Jó resplandecia, vamos dizer, a parte que hoje muito cristão quer viver, e a parte da prosperidade, da bonança, a parte da riqueza, a parte do ser cuidado, porque muito cristão, quando de repente olha essa situação de Jó, acaba colocando dentro de si que, na verdade, a manifestação de Deus sobre sua vida é quando Deus se manifesta de uma forma próspera, abundante. E, de fato, Deus se manifesta como se manifestava aqui para Jó. Mas agora os tempos são outros, a riqueza já não existe, a saúde já foi-se embora, seus filhos já foram levados pelo Senhor, as suas posses foram destruídas. O que Jó tem é só lamento, só lembrança. Mas o interessante de tudo isso era que Jó, ele caminhava e ele era, vamos dizer assim, referência para as outras pessoas, porque Jó era alguém abençoado, mas também ele era abençoador. Ele tratava dos órfãos. Jó, ele fazia com que o coração da viúva fosse rejubilado. No versículo 15, traz a seguinte mensagem: eu era o olho do cego e os pés do coxo. No 16, dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento me queria com diligência. Ou seja, Jó estava sempre à disposição do seu próximo. Ele era alguém temente ao Senhor. Ele era servo verdadeiro de Deus. E aí ele compreendia isso que hoje nós vemos como mandamento no Novo Testamento, que era amar ao próximo como a si mesmo. Jó era alguém que amava ao Senhor. E esse amor ao Senhor, ele transmitia para as outras pessoas as suas riquezas, as suas posses. Ele era alguém que cuidava, ele era alguém generoso, ele era alguém humilde. Jó sente saudade de se, vamos dizer assim, de se sentir amado. Ele continua sendo amado, mas agora ele não sente, porque agora seu corpo está em tormenta, a sua vida está em aflição. E essas situações causam confusões na mente de Jó, ainda mais porque Jó se depara com seus vamos dizer assim, com os açoites da vida, os seus amigos que lhe atacam, que fazem com que Jó tentam convencer de Jó de algo que ele não fez, do pecado que ele não cometeu, de uma iniquidade que não lhe pertencia. Jó se angustia, mas Jó tem saudades. Jó, na sua manifestação, no seu testemunho de vida, ele se levantava contra os perversos, tirava os queixais dele, tirava os dentes, tirava a presa. Para quê? Para que ele pudesse não mais praticar a iniquidade. Jó era alguém que usava a sua honra para servir o Senhor, e essa sua honra se renovava nele. E o arco dele, que era o arco da bondade, da generosidade, o arco da justiça, o arco da retidão, o arco do temor, se renovava sempre em Jó. Esse era Jó, o homem que naquele momento, nas suas lamentações, ele trazia o seu passado para o presente, de uma forma de se lembrar que aquele Deus, que agora lhe açoitava, era um Deus que já lhe amou muito. Só que Jó está com sua mente perturbada. Ele vê com saudade uma coisa que ele acredita agora não está mais acontecendo, porque ele acreditava ter sido abandonado pelo seu Deus, mas ainda assim ele confiava, ainda assim ele esperava, ainda assim ele suplicava e ainda assim ele buscava a face do Senhor. E em momento nenhum ele abria mão de tudo isso. Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus, né? Que a tua vida seja próspera, que a tua família seja protegida e que o Senhor possa nos cuidar.